Acharam? Capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Somente nada julgueis, portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai e Salvador, nós viemos aqui esta tarde, que terminará a noite, numa tarde e noite de Santa Ceia, aonde nós queremos primeiramente ver os nossos defeitos e acertar com o Senhor. E pedir a Tua misericórdia, ó Pai, que não tenhamos chegado aqui com as mãos vazias, mas com as mãos não só, mas também nossos corações cheios de gratidão e de amor pelo Senhor e por nossos irmãos. Abençoa esse estudo, abençoa os cânticos que serão entoados pelo irmão Ricardo, e também a Santa Ceia, que seja coroado de vitória, de bênçãos, para a honra e glória do bendito nome do Senhor. E quanto aos meus estudos que estou fazendo, peço que o Senhor me abençoe, para que dê tudo certo. Ajuda-me, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amado irmão, poder sentar. E como o assunto do capítulo 4 é a continuação do capítulo 3, eu queria que vocês lessem o capítulo 3, uns versículos aqui que eu vou citar. Primeiro é o versículo 7 do capítulo 3. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 11. Porque ninguém pode ter outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E também o versículo 21. Ninguém, portanto, se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Amém. Então, meus amados, nós vemos aqui a preocupação que tem São Paulo para nos mostrar que nós não somos nada, e o que é o Evangelho de Cristo não é a nossa propriedade. A propriedade é de Deus.
nós devemos agradecer de Deus ter nos chamado. Amém? Então, se Deus nos chamou, vê se não vem acompanhando o que nós estamos falando, que o pastor César fala. Se Deus nos acompanhou, se Deus nos chamou por misericórdia, por que eu vou tratar o meu irmão indiferente? Não é verdade? Eu não posso tratar meu irmão indiferente. Também não posso ter predileção por um irmão em detrimento de outros. Por isso um grupo dizia, eu sou de Pedro, que é Cefas, ou dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e daqui o outro grupo dizia, eu sou de Jesus. Mas uma vez, não sei qual foi o pregador que estava dizendo, aquele que dizia, eu sou de Jesus, ele era talvez o pior, porque eu sou de Jesus, então era super legalista, e achava que ele ser de Jesus estava na frente de todos. Então lembre que Jesus não gosta dessas coisas. Um dia estavam fazendo uma espécie de retaliação para Jesus não pregar lá, e João disse, Senhor, queres que chamemos o fogo e queime a todos eles? Eu acho que ele se lembrou de Eli, né? Porque tudo tem a vontade de Deus. Foi Deus que inspirou Elias para dizer, então se eu sou servo de Deus, que desça fogo do céu e elimina vocês todos. E desceu mesmo. Aí Jesus para ele disse, vocês não sabem a que espírito pertenceis. Querem julgar o próximo, querendo matar o próximo, só porque o próximo não está igual com ele. A gente vê, essas palavras são tão profundas de Jesus Cristo. Ninguém queria Jesus ali, nem os discípulos. Talvez alguém até pensando, ele tem um demônio, tem espírito ruim. Eles têm espírito ruim que estão tomando conta dele. Mas o amor de Cristo é tão grande que ele não explicou nada aos discípulos. Apenas disse, vocês não sabem a que espírito pertenceis. Ou seja, se você soubesse que pertencia ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, vocês jamais perderiam a derrota, a morte para a pessoa. No tempo da lei era diferente. No tempo da lei, e Jesus, Deus já tinha explicado para que as crianças crescendo não se tornassem um novo exército e iria ficar nas ilhargas. Ilhaga é uma parte aqui dentro do cavalo, que quando o cara mete a espora, o cavalo pula. Ia ficar nas ilhagas do povo de Israel. Aí então, Deus dizia, não quero nem criança. Veja só, né? Irmã, mas Deus é soberano. Aquele povo não tinha temor de Deus. Povo que conheceu Deus, não adorava mais a Deus, como o povo de Edom, né? Edom que veio da descendência de Isaú. Podia dizer, mas rapaz, nós sabemos que Deus rejeitou o nosso pai, porque ele falhou assim. Mas ele não tinha mais Deus como Deus. E a vingança dele era tão grande que eles não gostavam de Israel, negaram o passado de Israel, ajudaram alguns dos judeus que estavam fugindo a que ele fosse identificado para tomar pegar, e outras coisas mais, que o pastor César até falou, outras coisas mais também, para você ver que espírito ele tinha. Será que a descendência de Ló nunca viu Ló falar, nós cremos no Deus vivo, o Deus que me livrou de ser queimado lá dentro de Sodoma e Gomorra? E foi o que aconteceu, ele gerou das duas filhas, 2 filhos, que foi Moabe e qual foi o outro, meu Deus? E Amon. Deu os amonitas e os moabitas. Aqueles homens que tiveram temor de Deus, nenhum nem mencionava que iria destruir o povo de Israel, sendo parentes, sendo irmãos que iria destruir. E o povo de Canaã, até eu dizer isso da outra vez, me esqueci. Veja o que é uma maldição de Deus. Nós devemos clamar a Deus por misericórdia, meu irmão. Veja o que é uma maldição de Deus. E veja em que caiu. Cão viu o pai dele, não foi?
que bebeu vinho e ficou embriagado, e ali mesmo ele mostrou a sua nudez. E o cão veio sorrindo, zombando, achando graça. O velho bebeu tanto que deitou-se para lá mostrando nudez. Os dois irmãos vieram de costas, segurando um lençol, um do lado do outro, até quando chegou à altura do pai, eles jogaram o lençol e cobriram. Então, quando Noé acordou e soube, podia dar uma chamada de atenção. Você não teve respeito por mim, e ficava por isso mesmo. Mas foi Deus que usou. Deus sabe todas as coisas que vão acontecer. Veja, está no torno para que eu falei muitos casos de predestinação. Veja que predestinação. Deus usou ao próprio servo dele para amaldiçoar sua descendência. Maldito seja Canaã. E Canaã vem da mesma raiz de Cã. Maldito seja Canaã, e o seu povo vai ser escravo, vai ter que servir aos seus irmãos. E mais tarde, quando Deus introduziu o povo lá na terra, Deus disse claramente: ninguém pense que foi pela força do seu braço que vocês conquistaram essas terras. Quero que se lembre que fui eu que os coloquei lá. Agora, se mesmo assim, eu estou advertindo para quê? Porque eu estou tomando essa terra dele, porque toda a terra pertence a Deus. Eu estou tomando, expulsando eles, porque eles estavam fazendo coisas que não deviam. Ou seja, o que estão querendo fazer, que eu até assisti uma juíza e ela meteu o pau de centuria, depois de um padre falou que estava ao lado da juíza. Disse: não pense que isso é... A juíza mesmo disse também, esse negócio de homossexualismo, lesbianismo, não. É algo muito pior. É muito pior essa chamada nova ordem, que as pessoas não vão ser consideradas como pessoas, mas sim como retrato da sociedade. Como era o povo de Canaã, que se deitava com animais, homem com homem, mulher com mulher, irmão com irmã, pai com filha. Era uma desgraça total, até o ponto que Deus não suportou. Então Deus fez o seu povo subir lá e disse: matem, não deixem ninguém, nem as crianças. A gente vê uma criança bonitinha no colo da mãe, todo dia sorridente, de seus 7, 8 meses, 1 ano, etc. Quando chegava na hora, eles iam para matar, tem que matar. E então, ele matava aquelas crianças. Mulheres, só teve uma hora que Deus disse: a mulher que nunca possuiu o homem, deixa ele escapar. Cada moça bonita, mas que já era casada com algum homem, tem que morrer porque você vai conhecer o homem. Aí você vai julgar Deus? Não, Deus sabe o que é que faz. E ele não dava explicação, mas ele uma vez explicou. Disse: essas pessoas cresceriam e estariam nas ilhadas do povo de Israel, porque eles se multiplicam rápido. Veja só como Deus é tremendo. E a gente vê em todo o canto, a política entra e Deus não gosta de política. Como é que o camarada desfiou muitas mulheres, aliás, muitos maridos das mulheres de Israel, pelo rei Agag e seu povo, não é verdade? Aí Deus colocou interdito na terra, disse: dali não se aproveite nada, nem ovelha, nem vaca, nada se aproveite, nem criança, nem mulher e nem adulto. Então, na hora onde entrou Saul, aí Saul atendeu o povo, e político não gosta do povo, não é verdade, irmão Nivaldo? O político está sempre interessado em enganar o povo, mente à vontade. Mas não foi porque o povo pediu, que tinha muitas vacas gordas, muitas ovelhas gordas. Então eu vi o povo e deixei para oferecer, que até lá está escrito: Deus se alegra mais com a obediência, ou com, você acha que Deus se alegra mais com a obediência, ou com as gorduras dos carneiros? É claro que é com a obediência.
A desobediência a Deus é o crime considerado um crime de feitiçaria. Se a gente for comparar Paulo com Esaú, a nossa comparação humana parece que Paulo pecou mais do que Esaú. Mas veja só, Esaú não, quer dizer Saul. Mas veja, Paulo era obediente a Deus, Paulo era temente a Deus, pediu perdão a Deus e nunca mais cometeu aquele pecado. Enquanto que Saul, ele parece que tinha um parafuso meio fogo, levava a repreensão e ia fazer de novo. Então, pela política, que foi que Saul fez? Salvou Agag, um homem que tinha sido a causa de mortandade tremenda no povo de Deus, salvou ele para ele ser conselheiro. Aqui aconteceu agora há pouco em Pernambuco, homens que tratavam o político colega dele mal, chegou a desejar que ele fosse preso, etc. Quando foi na última eleição para governador, fizeram uma união de frente por Pernambuco, e ali eu vi o cartaz, todos eles ali eram inimigos um do outro, todos. O velho Jabas, com tantos outros, mas tudo era inimigo. Mas na frente do Pernambuco estavam todos unidos. Quando eles se unem, eles são capazes de entregar as próprias mulheres. Eles não se incomodam que as mulheres façam besteira, desde que ele não saia da frente do povo para ser reeleito. Então, meus irmãos, Deus não dorme nessas coisas, não. Agora, entre o seu povo, Deus não quer que essas coisas aconteçam. Deus não quer. Eu assisti a pregação do pastor César. Veja só, nós estamos na sequência. Eu não inventei, estou na sequência. A pregação do pastor César, aqui foi sexta-feira. Sexta foi quinta, meu Deus. Não foi quinta. Foi sexta, né? Então foi sexta e quinta. Ele pegou o mesmo assunto. Que ele disse: você é um cristão? E pensando, vou me sentar aqui, lugar seguro, eu já sou da mensagem. Quando o seu irmão, ele até deu um exemplo, que eu sei até quem foi o rapaz que tinha pedido a mim também, o dinheiro para cortar o cabelo. Eu só dei 4, ele pediu mais também, o pastor César deu 10. Até, que coincidência, até o convite já fiz a ele. Ele é um rapaz humilde, simples, mas ele é um homem honesto. Eu nunca disse à igreja não, mas um dia ele pediu a esmola, não tinha culto aqui, foi pedir esmola lá no... aí nessa coisa aí, metrô. E a mulher prestada para pegar a vez dela, né? Tinha saído. Aí a mulher disse: aguarda um momento. Quando pegou, abriu a mão na carteira, deu R$4 a ele. Só que quando ela se afastou mais ou menos 10 metros, ele disse: senhora. Ela disse: o que era? Ele sabe que ele fosse pedir mais. Ele disse: a senhora me deu errado. A senhora me deu 2 de 100 para um camarada pobre. A senhora me deu 2 de 100. Ela olhou para ele: foi mesmo? Foi. Aí ela olhou assim para ele: meu Deus, isso é difícil de ver. Tem pessoas que têm condições de não precisar, você precisando. Aí eu vejo como Deus é bom. Ela só olha, eu fiquei admirado com sua atitude, parabenizou ele, pegou 100 e deu a ele. Então, Senhor. Glórias a Deus. Então, se um cão ficar perto, ele fica vigiando como fosse um cão que fica vigiando quando não sai dali porque deixou o cão. Aí, quando chega um diácono ali, avisa o dono do carro, se ele souber quem é o nome, ele diz que o carro dele está aberto, eu não posso sair daqui porque o carro dele ficou com a janela aberta, já que o senhor é comigo mesmo. Então a pessoa pensa que o doente, ou o mendigo, ou o pobre lavadeiro, ou a prostituta. O pastor pregou isso foi profundo, eu gostei muito quando ele pregou, que a gente fica pensando, estamos tranquilos, amando só que os nossos irmãos,
Jesus disse até os publicanos e pecadores fazem isso. Faz o bem àqueles que lhe fazem bem. Convida para um almoço, um jantar na casa dele, porque sabe que ele vai ser convidado também. Aí o Jesus disse, vá nos valados, vá onde estão os pobres, os necessitados, e convida aqueles que não têm chance de te devolver aquele sacrifício. Aquela coisa que você fez, que preparar aquele almoço, preparar tudo. É verdade ou não é? Jesus disse, o pastor falou muito sobre isso. Aí ele disse que quando ele viu o estado de Edson, todo sujo, ele disse, puxa vida, esse por estendeu a mão a ele, o dedo deu dinheiro. Aí quando chegou em casa, ele pensou, esse rapaz tem alma. Da vez que eu chamei ele disse, pai, não, eu não já escuto aqui de fora. Senão você deve entrar e depois converter, aceitar Jesus Cristo. Você fica assistindo e você sente a vontade de aceitar Jesus Cristo. Ele ficou sorrindo assim. Mas ele não entrou. Mas dessa vez o pastor Sérgio chegou em casa, pensou. Aí depois, quando conversou com ele, aí disse, você tomou banho, trocou o livro, vá para o culto, vá assistir. Então, a gente às vezes passa, dá um trocado de Deus e não quer valorizar. Um dos irmãos que valoriza muito na nossa mensagem, por aqui eu sei que ele valoriza bastante, eu não sei de todos, né? Mas eu sei que é Valdemir. Valdemir foi uma vez na casa de um pastor, foi pregar para ele a mensagem, o pastor expulsou ele de casa e disse, engraçado, é um pastor recebendo indicação de você. Solicitação. Agora eu sei que os pregadores, Caleb, Alto, todos nós, se eu puder um dia ir pregar, eu farei isso, mas é que ele foi levar um camarada para cima no Uber dele, e lá aproveitou, pegou o camarada, e o camarada terminou botando ele para fora. E o que faz muito isso aqui, sabe quem é na mensagem? É o irmão Olivando. O irmão Olivando, ele fez uma oração. O Caleb também faz aqui no metrô, faz lá na Paraíba, e outros mais. Eu, nesse caso, eu passo por vergonha. Porque às vezes converso com amigos, viu? E não falo. O irmão Olivando, ele já faz uma oração a Deus. Senhor, me dê uma chance de falar do Senhor hoje. E teve um dia que ele entrou, conversou à vontade e nada de se lembrar. Quando ele saiu, ele se lembrou, dei a você 2 chances. E ele ficou envergonhado. E tem vezes que ele fala com uma pessoa que nem parece que a pessoa ia, aí ele fica dizendo, ele não olha, ele diz que é católico, Jesus Cristo vai te abençoar, meu irmão. Qualquer tipo de igreja que a pessoa esteja servindo a Deus, mesmo que seja servindo entre aspas, mas quem sabe aquele camarada, Deus conhece o coração dele, aí ele vai, olhe, bota no seu coração que Jesus Cristo vai te abençoar. Então, a pessoa pode, nessa frase, aquela frase não saiu por amostração, aquela frase saiu com uma dedicação daquela alma conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Se a gente disser diretamente para um religioso, que Deus faça você conhecer a verdade libertará, se entrar assim, ele vai dizer, você quer dizer que eu não conheço não? Eu sou um batista, eu sou um católico que luta. Mas ele disse essa expressão com amor, que Jesus Cristo vai em frente, que Jesus Cristo vai te abençoar. Aí a pessoa fica com aquele pensamento. Aquele cara não disse, não é um crente chato não, é um amigo, e depois termina. Eu estou conversando com um camarada que o nome dele é Branco, e quando foi agora, ele veio dar a paz a mim, eu disse, amém, conversa com ele. Aí ele disse, sabe que eu estou lhe dando a paz? Eu já desconfiava, você se entregou a Jesus? Foi, entreguei a Jesus. Eu abençoei ele, apertei a mão dele, e disse, depois nós vamos conversar coisas que é importante para você, falar sobre batismo e as coisas assim. Tem uma inquilina que eu também falo com ela, mas eu não estou nem à altura de vocês que já fazem isso. Isso é para todos nós fazermos.
Então, Paulo disse aqui, ó, está vendo? Que quando a gente coloca na frente a nossa igreja ou religião, que foi a minha interpretação, isso não vale nada, é denominacionalismo. E o que é denominacionalismo é, como é que diz, que conquista os leigos, nicolaísmo. O denominacionalismo é o nicolaísmo. Mas irmão Gilmar, a igreja fala, a Bíblia fala, naquelas três classes, aquelas três classes estão todos dentro do nicolaísmo, como aquelas classes daqueles ismos, daquele italiano, e também do Hitler. O profeta disse, e a verdade está tudo justo agora misturado no comunismo. Certo? Então, meu amado irmão, nós devemos não perder a oportunidade, nem homem, nem mulher. A mulher, não, eu estou pegando, não é isso que a Bíblia falou, que Paulo falou, e o pastor César falou. Não é, a mulher está fazendo como a samaritana fez. A turma usa a samaritana como se fosse pregadora. Aquilo a gente não pode aceitar, porque não é, ela não era pregadora. Ela deu testemunho, testificou do que Deus fez na vida dela. Então vocês podem testificar com uma amiga, com uma costureira recebe umas clientes boas, pessoas honestas, diz, muito bem, Deus lhe abençoe. E daquela conversa, você deixa ela sabendo que é necessário que a gente tome uma posição por Cristo. Então, veja só, aí, que foi que Paulo disse logo? Nem eu, nem Apolo, nem Cefas, ninguém, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia? Quem dá o crescimento é Deus. Como o relógio é contra nós, então eu vou parar esse assunto aqui. O número 6, no livro de... No Coríntios 4, agora o versículo 6. E eu, irmão, apliquei essas coisas, está vendo? Por semelhança a mim e a Apolo. Ou seja, em outras palavras, que a gente não era nada, era apenas o mordomo do Senhor. Apliquei por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Eu sou tão querido, eu sou tão solicitado para pregar, porque eu prego bem, tenho a mensagem boa, eu canto bem. Nada disso você deve considerar. Primeiro, você estará julgando o seu irmão, ou o seu próximo. Porque o nosso irmão não só é aquele que está na igreja, não. O nosso irmão pode estar passando por nós todo dia, dando bom dia, boa tarde, brincando. E Deus quer que você converse com ele. Amém? Veja só, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, tu não recebeste? Se recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Ou seja, como aquilo fosse teu de nascença. Como que aquilo fosse uma coisa sua mesmo. Já estás fartos? Já estás ricos? Sem nós reinais. Quisera reinasses para que também nós vivêssemos a reinar convosco. Paulo disse até isso aí. Quisera reinar, fosse um rei, ou seja, uma pessoa muito importante, mas para que reinasse também convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos. Está vendo? A humildade de Paulo. Deus nos escolheu, desde a amada, minha mãe, etc., porque Ele quer que fizesse aquilo outro. Então, Paulo ficou tão humilde. Ele estudou dos pés de Gamaliel. Nós sabemos disso. O Gamaliel não ensinou coisas contrárias a Deus. Mas Gamaliel encheu Paulo de legalismo. Encheu Paulo de legalismo, porque ele foi um aluno tão exemplar
que ele, de sua cabeça mesmo, cismou. Quem não estiver crendo igual eu creio, porque deve morrer. Porque ele sabia que aquele que estivesse fora da lei de Deus devia morrer. Mas quando Deus o chamou, você já conhece a história ali em Damasco, e que ele foi ensinado, ele ficou tão humilde, mas mesmo assim ainda está com um pouquinho de legalismo. Ele achava que eu estou na mão de Jesus agora, eu sou o tal, ainda era legalismo. Então o que acontece? Quando Satanás bofeteou, quem enviou aquele espírito de Satanás para bofetear? Quem permitiu? Não foi Deus? Quem permitiu foi Deus. Ele correu imediatamente aos pés de Jesus e começou a clamar, porque o espírito do Satanás tinha esbofeteado tudo. Ele pensava que Jesus fosse coçar a cabeça dele, tirar o cisquinho. Meu precioso servo. Não. Jesus respondeu de uma maneira séria. Paulo, a minha graça te basta. Pronto. Não tem coisas que larga da pessoa com uma simples palavra. O irmão Brando tirou o espírito de ciúme de um irmão, porque só queria estar ao lado dele, e ficar meio trombudo quando um irmão sentava no lado do irmão Brando. Aí o irmão Brando, conhecendo esse espírito, aí chegou no restaurante e disse: ô garçom, por favor, traga uma cadeira de criança aqui. Aí pediu: senta daqui, irmão, dessa cadeira. O irmão ficou envergonhado, uma palavra assim, ficou envergonhado, mas tirou o espírito. Tirou o espírito que estava do irmão. Então, veja só, a minha graça te basta. Aí, quando Paulo começou a ver e se alimentar, e viu que era a graça de Deus, que não era crucificar as pessoas, que não era dizer que as pessoas deviam morrer, porque não tinha a crença dele, quando ele entendeu tudinho, foi que ele disse: o que eu aprendi aos pés de Gamaliel, eita, mas Paulo também parece que demoralizou Gamaliel. Não. Ele valorizou demais a simplicidade e o amor de Deus. Foi cocô para mim, não é isso? Cocô, na palavra bonita, educada, é esterco. Eu considerei esterco. Eu considerei esterco. Ou seja, não dá para aproveitar nada. Você pode dizer: mas peraí, o pastor Sérgio disse, quando vier da denominação, deixe tudo lá, vem aprender aqui. Mas deixe tudo lá, porque são estercos. São estercos. E não crendo no profeta, não queira mais lá, cada igreja tem seus profetas, aí nesse eles creem. Uma irmã assembleana, que já tivemos conversa sobre isso, quando a gente estava falando sobre a pandemia, disse: Deus permitiu isso, porque eu contei o caso do Egito. Não teve muitas pragas no Egito? Foi. A Sofia disse, uma irmã lá disse: Deus travou o mundo, quer dizer, ela achava que, porque a irmã disse aquilo, a irmã era uma profetisa, mas não acredito no profeta que indicou o batismo em nome de Jesus Cristo. E quando eu falei sobre esse negócio de esterco, ela disse: eu vou falar com o irmão. Aí eu falo lá com o conselheiro, aí o conselheiro disse assim: irmã, diga lá a esse seu irmão que o esterco também é muito utilizado para fertilizar plantas. Veja que resposta. Que resposta digna de ser chamada de cocô, com todo respeito. Não, diga ao seu irmão que o esterco também não é utilizado. Paulo disse: eu considerei esterco, você cocô, porque eu não quero aquilo para mim. Aí o assembleário vai e diz à irmã: não, eu tenho que lá, porque o esterco também não é usado para fertilizar a planta, então fica o seu esterco. Mas nós não devemos dizer assim, eu estou dizendo assim numa força de expressão, devemos conversar, mas tem aquelas pessoas que você pode conversar, só vai adquirir inimizade. Então vamos lá agora no 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último, essa aqui já disse, é o 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Veja, como Paulo se humilhou. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis, até esta presente hora sofremos fome, sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Jesus disse:
as andorinhas têm seus ninhos, os pardais, né? E a raposa, os seus covis na cabeça. E o filho homem não tem. E nos afatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Vê, sermos como o lixo e como a escória de todos. O pastor falou nessas palavras também, que pastores, pessoas que seguem o evangelho, são tratados como lixo, como as coisas assim que sem valor. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Então, ainda que tivesse 10.000 tutores, não terias muitos pais. Ou seja, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, quem é um verdadeiro pai é aquele que está trazendo a palavra de vida eterna. E nós temos um pai. E nós sabemos que nós citamos Jesus Cristo, citamos Paulo, citamos irmão Brana, mas é tempo de citar as pregações do nosso pastor. Amém? Porque o nosso pastor, nós estamos aqui, graças a Deus, primeiramente, e porque foi Jesus que usou ele. Jesus, quando levanta uma pessoa, não é para a pessoa ficar falando lá de 2.000 anos atrás, não, aquilo é um exemplo. Lá de 5.000 anos atrás, não, aquilo é um exemplo. Quando Jesus disse assim, através da boca de Abraão, não, eles têm lá Moisés e os profetas. E quantos anos não fazia que Moisés tenha saído? Mesmo que dizer, a palavra começou com Moisés. Amém? Então nós devemos servir ao nosso Deus. E tanto é que a Bíblia diz que o pastor é nosso pai. Na verdade, é o nosso pai na fé. Se é o nosso pai na fé, devemos orar por ele. As nossas orações farão as mãos dele estar levantadas para não arriar. Amém? E isso abençoará toda a igreja. Glórias a Deus. Isso abençoará a igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fiquei agora, foi no 14, foi? Já 16? 14, Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, está vendo? Chamou ele de filhos amados, ainda que ele tivesse 10.000 pais, 10.000 tutores, que foi o papel de pais, porque ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não terias, contudo, muitos pais. Não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. 16 é mesmo agora. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, ou seja, com rei na barriga, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então não conhecerei, não as palavras, e então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, ou seja, eu não vou respeitar a soberba, eu não vou respeitar espírito que se engrandece. Então isso é o trabalho do pai da igreja, do pai dos crentes. Por isso nós vemos os exemplos que o nosso pastor tem dado.
ele não se incomoda de angariar mais um inimigo, mas não contando que a palavra do Senhor seja feita conforme ela é. Glórias a Deus! Aleluia! Vamos glorificar o nosso Deus, meus irmãos. Amém! Glórias a Deus! Ele disse, não me incomodo. Glórias a Deus! Vamos bater palmas e louvar o nosso Deus. Aleluia! Então, veja só, ele diz que não conhecerá, então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor? Ele mandou escolher. Quer que eu vá com vara? Eu vou e meto o chicote. Eu meto o chicote, porque Deus me chamou para ser luz dos gentios. E quando é que um pai bate no filho? Quando o filho está caminhando em caminhos cegos, espinhosos, que vai cair no abismo. O pai exorta o filho, às vezes até dá umas lapadas boas, para que ele se lembre. Eu agradeço todas as pisas que eu levei de meus pais, especialmente de mamãe. Aí eu preferia apanhar de mamãe a apanhar de papai. Papai, com aquela força de braço, que ele era lenhador, ele batia, ficava marca. Nascia de um fio, dele bater, ficava a marca das costas da gente. Mas um dia, eu, para ajudar minha mãe, olha a obra para Deus fora da sua vontade. Fui no quintal do vizinho e roubei manga. E cada manga bonita, entreguei para a manga jardim, manga rosa, entreguei. Aí, quando no outro dia, o pessoal do interior tem esse negócio de se meter na vida alheia, para aconselhar. Aí tem um bocado de mamães tirando manga. Vocês são os moleques, saia daí. Isso é errado. Subir do quintal do homem, porque o homem não está em casa e traz manga. Aí ele disse, e Gilvão ontem não estava aqui? Gilvão ontem não estava aqui? O que é que você está dizendo? Como é a história? Gilvão estava aqui com a gente tirando manga. Menino, mamãe não queria saber. Não existia sandália havaiana não, meu irmão. Era sandália de pneu. Mamãe bateu tanto em mim, que eu fico emocionado quando eu me lembro. Ela bateu tanto em mim, que minhas irmãs ficaram dizendo, mamãe, a senhora vai matar Gilvão. Ele fez eu passar por vergonha. Bateu tanto em mim, tanto com a sandália de pneu, que quando foi à noite eu estava morrendo de febre. Foi uma pisa. Foi uma pisadada, mas me evitou de ser um ladrão, né? Porque se ela gostou da manga, pensava que eu tinha conseguido, assim, naquelas caminhadas. Então, veja só, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco, com vara ou com amor? Todos nós queremos com amor, mas se precisarmos de vara, seja glorificado o nome do Senhor. Glórias a Deus! Glórias a Deus! É umas varadas boas que nos livram do inferno. E isso nós temos um pastor que faz isso. Quando o pastor, ele abre a guarda, vai entrando mais um. Nós não temos direito de acusar ninguém, de dizer lá de onde for. Mas foi o pastor César que disse, ele tem que ele é pastor. Ele disse, começou com 2 casos, e há poucas pessoas. Depois, quando ele lutou, tinha vários pastores fazendo a mesma coisa, vários pastores. Inclusive, um ficou tão constrangido com as pregações do pastor César, que ele foi lá, a esposa, confessou a mulher e foi lá na igreja e entregou o quadro. E esse pastor já tinha criticado o pastor César. E o pastor não apontou o dedo, não, mas disse, lembre que a Bíblia diz que tantos os que praticam, como aqueles que concedem,
eles estarão do mesmo jeito, na mesma estrada para caírem no abismo. E que Deus seja louvado, glorificado, e aquela igreja seja recuperada para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o Senhor ama a igreja, mas Deus não quer aceitar as coisas que são contra a sua palavra. Se Ele pune o pequeno, Ele muito mais vai exigir, porque Ele disse, aquele a quem mais é dado, mais é requerido. Que Deus abençoe vocês, igreja do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.